Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre quadrilátero, certo? Vamos ver um pouquinho de geometria hoje, certo? Bora lá. Quadrilátero é um polígono de 4 lados, certo? Primeiro eu tenho que lembrar o que é um polígono. O polígono é uma figura plana. Paulo, o que é uma figura plana? Plano, ó, eu consigo tocar na minha figura, ela não está saindo do quadro, certo? É uma coisa plana, certo? Então, polígono é uma figura plana, fechada, ela tem que ser fechada, aqui tem vários exemplos, ó. Ela tem que ser fechada, certo? Constituída de segmentos de retas, ok? Vamos falar bem devagar já já. E antes da gente falar sobre alguns quadriláteros, eu vou mostrar a vocês uma figura qualquer, certo? Bom, você acabou de me dizer que um quadrilátero é um polígono com 4 lados, ok? É um polígono por quê? Porque é uma figura plana, está no plano, ela é fechada, ok? E ela é constituída de segmentos de retas, também ok. Esse tipo de quadrilátero a gente não costuma estudar ele, entendeu? Não que ele não seja um quadrilátero, ele é um quadrilátero. Ele faz parte da minha definição, ok? Então tem que ter cuidado porque às vezes a gente só está acostumado com esse tipo de figura, né, que está aqui no quadro, que são os que mais se usa, mas não quer dizer que não exista outros quadriláteros, ok? Vamos para outro exemplo. 1, 2, 3, 4. Tem 4 segmentos de reta, tem 4 segmentos de reta, ok? Está no plano, está no plano. É fechado? Não é uma figura fechada. Então isso aqui não é um quadrilátero, ok? Cuidado com a definição sempre para entender o que é um polígono de 4 lados, ok? Bom, pessoal, desenhei aqui para vocês, ó, um polígono qualquer, certo? Que tenha 4 lados, que faça parte da nossa definição de quadrilátero, certo? Bom, desenhei ele diferente para a gente entender que ele, para ser todo quadrilátero, ele vai ter o quê? Todo quadrilátero ele vai ter vértice, certo? O vértice é esse pontinho que liga os segmentos de reta, ok? Então, todo quadrilátero terá vértices. Vou chamar aqui, ó, A, B, C e D, ok? Então, aqui, todo quadrilátero possui 4 vértices, ok? Todo quadrilátero vai ter 4 ângulos internos. Todo quadrilátero possui 4 ângulos internos, ok? Eles também vão ter ângulos externos, cuidado muito com isso, ó. Eles também vão ter ângulos externos, certo? Então, eu já disse o quê? Eles têm 4 vértices, tem 4 ângulos internos, tem 4 ângulos externos, existem 2 diagonais, então ele tem 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 4 vértices, 2 diagonais e segmentos de reta, ok? Então, ele vai ter também 4 segmentos de reta. AB é um segmento de reta. Lembra, ó, que AB se escreve assim, ó, segmento de reta. BC é o outro segmento de reta. CD é o outro segmento de reta. E DA é outro segmento de reta. Também possui 4 segmentos de reta, ok? Agora vamos apresentar aqui para vocês alguns quadriláteros mais encontrados, certo? Então, ó, os quadriláteros, eles são classificados em paralelogramo e trapézio, os lados opostos paralelos. Lembra aí, Paulo, o que é paralelo? Lembra sempre, para você entender o que é paralelo, lembra sempre ele não vai inclinar, certo? Então, eu tenho esse lado é paralelo a esse, eu não tenho, ó, uma inclinação no meu ângulo. Então, paralelo, eles estão na mesma direção, certo? Isso é paralelismo, certo? Paralelos. Então, lembra sempre disso. Então, no paralelogramo, ele vai ter 2 lados opostos paralelos, certo? Então, ó, no retângulo, o que é que vai acontecer? Esse lado é paralelo a este lado, certo? E este lado é paralelo a este lado, certo? Então, ó, o que é que vai acontecer no paralelogramo? Eles são iguais, os lados opostos, certo? E os lados opostos paralelos na lateral também são iguais, ok? Eles vão ter, ó, 4 ângulos
que a gente chama de ângulo, o ângulo de dentro, né, do paralelogramo, ele vai ter 90 graus. Lembrando que no quadrilátero, ok, os quatro ângulos de dentro, né, os ângulos internos, tem que somar 360, assim como os ângulos externos também tem que somar 360, ok? Não esquecer disso. Bom, então eu vou ter, ó, quatro ângulos e vou ter duas diagonais, certo? Essas duas diagonais, elas são congruentes, elas são iguais, ok? No quadrado, eu costumo dizer que o quadrado é perfeito, né? Porque o quadrado, ele tem os quatro lados iguais, os quatro ângulos iguais. Lembrando, ó, que sempre esse pontinho que eu tô colocando aqui é um ângulo que a gente chama de ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ok? E as diagonais também vão ser iguais. Lembrando que tanto no retângulo como no quadrado, aqui ele vai ser o ponto médio, ok? Bom, no quadrado, além de ser quatro lados iguais, quatro ângulos iguais, aqui quando eu tiver a bissetriz, né, que a bissetriz ele vai cortar o ângulo, então ele vai dividir esse ângulo ao meio, e a gente já teve a aula de bissetriz, e sabemos que a bissetriz ele corta o ângulo ao meio. Então, se aqui é 90 graus, eu tenho 45, 45, então eu tenho 45 em todos eles, quando eu tiver a bissetriz, ok? No losango, eu também vou ter os quatro lados iguais, porém, ó, os meus ângulos iguais, e esse ângulo aqui com este aqui vão ser iguais, ok? Também eles vão ter diagonais. E lembrando que esses ângulos aqui internos todos vão medir 90 graus, ok? Qual a diferença do paralelogramo para o trapézio? No trapézio, eu só vou ter, ó, eu tenho dois lados que são paralelos, certo? Sendo que eu vou ter apenas um par de lados que eles não são iguais, ok? Então aqui, ó, esse lado não é igual a este lado, ok? E eu vou ter sempre, ó, dois lados que são paralelos, mas os outros lados eles são diferentes, eles não são paralelos. Aqui, ó, no retângulo, o que é que vai acontecer no retângulo? Eu vou ter dois ângulos retos dentro do retângulo, do trapézio retângulo, ok? Então, no trapézio retângulo, além de possuir dois lados não paralelos, eu vou ter dois ângulos que têm 90 graus, certo? Lembrando que no todos os trapézios eu vou ter uma base maior e uma base menor. Então, essa base maior, certo? Com essa lateral aqui, a gente chama de quê? Esse lado com esse lado, ele é perpendicular, certo? Então, por exemplo, se eu chamar aqui de C, D, E, F e tiver uma notação, CD é perpendicular a DE. Esse símbolo aqui, ó, é de perpendicularidade, certo? Então, CD é perpendicular a DE. Esse segmento ele é perpendicular a DE, assim como DC, o segmento DC, ele é perpendicular ao segmento CF, ok? No trapézio escaleno, eu tenho apenas, ó, os lados que não são paralelos, eles são diferentes, e somente essa característica do trapézio escaleno, certo? Eu não vou ter essa característica do trapézio retângulo, que é o quê? Que é o ângulo de 90 graus, ok? No trapézio isósceles, eu vou ter o quê? Os meus lados, ó, que não são paralelos, eles são iguais. Assim como os seus ângulos, ó, das bases, o ângulo da base maior são iguais. Então, esse ângulo é igual a este. E o ângulo da base menor, eles também são iguais. Então, esse é igual a este. Bom, então isso que a gente falou até agora são as características dos quadriláteros, ok? Como eles se comportam. Então, se você se deparar com questões desse tipo, tem que lembrar dessas propriedades que os quadriláteros têm, ok? Bom, vou fazer um exercício aqui com vocês, só para a gente praticar um pouco o que pode acontecer em questões. Por exemplo, pode aparecer uma questão onde
aqui é 3x, aqui é x, e ele pede o valor de x no trapézio retângulo desenhado, certo? Ele lhe pergunta lá, qual o valor de x no quadrilátero abaixo? Eu tenho que lembrar que no trapézio retângulo, certo? Que é o meu quadrilátero, eu vou ter sempre ângulo de 90 graus, e ele está me dizendo que esse é 3xx. Disse no começo da nossa aula que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será sempre 360 graus, ok? Então, como eu farei essa questão? Eu vou pegar, ó, 3x mais x mais 90 mais 90 e vou dizer que tudo isso tem que ser 360 graus, ok? Logo, ó, 3x mais x vai ser 4x, 90 mais 90 dá 180, igual a 360. 4x é igual 360 menos 180. Quem passa para lá passa subtraindo. Então vai ser 180. Logo x, ó, quem está multiplicando passa dividindo. 180 dividido por 4 é 45, ok? Bom, então por hoje é só. A gente viu um pouco de quadrilátero. Espero que eu tenha ajudado vocês, certo? E a gente fica por aqui. Não esqueçam, ó, de deixar o like, deixar o sino ativado para a notificação chegar em casa de vídeos novos na sua casa, certo? Deixa teu comentário aqui, diz o que é que você achou da aula, dá sugestão de novas aulas, ok? É só, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço.